Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Shinigami em Fairy Tail. Capítulo 241. Kikizuki Urahara. Ponto de vista. 2 dias após o encontro entre Adam e Erza, hoje me vi em uma situação peculiar, tão desconcertante quanto intrigante. A tarefa em questão? Compreender a enigmática magia da amizade que permeia este mundo, usando as ferramentas e métodos da ciência. Uma tarefa assustadora de fato para algo tão intangível e francamente caprichoso, mas muito real. Eu tinha feito alguns testes, e a amizade não era apenas a definição literal disso, pelo menos não neste mundo. Era um condutor mágico que empoderava energia por meio de um processo desconhecido, um processo que eu descobrirei. Enquanto eu estava em meio ao movimentado salão da guilda, meus olhos escanearam a sala, observando as interações, as risadas, a camaradagem. Meu confiável bloco de notas estava em mãos, pronto para anotar qualquer dado quantificável. Mas por onde começar a quantificar a amizade? Existe um algoritmo para a camaradagem, uma fórmula para a lealdade? Algo que desencadeie esse fenômeno mágico? Aproximei-me de Natsu e seu grupo, exemplo perfeito dessa magia da amizade. Pelo menos de acordo com Adam. Respirando fundo, limpei minha garganta. Natsu, posso perguntar sobre a dinâmica específica do seu vínculo com seus companheiros? Qual é a base fundamental do seu relacionamento? Natsu olhou para mim, confusão clara em seus olhos. O quê? Certo, ele é estúpido. Suspirei. Não foi o começo mais auspicioso. Deixe-me reformular. Como você descreveria sua amizade? Natsu sorriu, uma luz acendendo em seus olhos. É como um fogo ardente. Sempre quente e cheio de energia. Anotei no meu bloco de notas. Amizade igual fogo? Metafórico ou literal? Requer análise mais aprofundada. Em seguida virei-me para Gray. E você, Gray, como percebe esse vínculo? Ele deu de ombros, despreocupadamente. Está tudo bem, eu acho. Tipo, nós damos cobertura um ao outro, não importa o que aconteça. Amizade igual legal? Contra a teoria de Natsu. Intrigante. Continuei essa linha de questionamentos com vários membros da guilda, cada resposta mais desconcertante que a anterior. Amizade é uma jornada, é como uma corrente inquebrável, é mais doce que o bolo mais doce. Meu bloco de notas rapidamente se encheu de metáforas e comparações, nenhuma das quais era particularmente propícia à análise científica. Sentindo-me um pouco sobrecarregado, retirei-me para um canto mais silencioso da guilda, minha mente um turbilhão de pensamentos. Deve haver uma explicação lógica, uma base científica para esse fenômeno. No entanto, as respostas me escaparam, escorregando por entre meus dedos como grãos de areia. Enquanto eu ponderava, notei Juvia passando com uma expressão sonhadora no rosto. Ahá, talvez o amor, uma emoção humana igualmente complexa, possa oferecer alguma visão sobre esse quebra-cabeça. Juvia, chamei, posso lhe perguntar sobre sua perspectiva sobre o amor? Ela parou, um rubor subindo por suas bochechas. O amor de Juvia por Grey-sama é como uma chuva sem fim, caindo sem parar do coração. Pisquei. Amor igual chuva sem fim. Complica as teorias do ciclo da água. Parecia que assim como eu havia concluído, essas emoções, amor, amizade, não eram apenas sentimentos, eram forças vivas e respirantes neste mundo, quase elementares na natureza. Mas como quantificá-las? Como medir o imensurável? Olhei ao redor do salão da guilda mais uma vez, meus olhos pousando em vários grupos. Minha mente científica zumbia, tentando aplicar lógica e razão a como essas emoções se traduziam em mais poder para o bem do enredo. Eu conseguia decifrar as propriedades da Heiatsu, entender as complexidades dos ceifadores de almas e Olows, mas esse era um tipo diferente de desafio, por causa de quão estúpido era. Em um último esforço, abordei Mirajane, a garçonete, renomada por sua compreensão e percepção dos corações dos membros da guilda. Mirajane, tenho uma pergunta para você. Como você explicaria a magia da amizade? Ela sorriu, seus olhos se iluminando com uma faísca de conhecimento. Kizuki não é algo que você pode explicar apenas com palavras. É algo que você sente, algo que você vivencia. É o vínculo que nos mantém juntos, nos bons e maus momentos. Rabisquei suas palavras, mas elas pareciam vazias no papel, desprovidas do calor e da sinceridade com que elas havia falado. Amizade igual vínculo. Não quantificável. Fenômeno experiencial. Sentindo uma sensação de frustração, inclinei-me contra o bar, meu olhar vagando sobre os membros da guilda. Cada um deles era uma personificação dessa magia da amizade, uma prova viva de sua existência. Ainda que além do alcance da evidência empírica e do método científico. Eu estava abordando tudo errado? Havia necessidade de redefinir meus métodos, de olhar além dos reinos da ciência e para os reinos do que eu presumi ser o resultado de um deus Disney criando este universo? O pensamento era ao mesmo tempo inquietante e fascinante. Talvez eu precisasse de um deles, enquanto esse fenômeno estivesse ativo, então eu seria capaz de entendê-lo. E uma vez que eu o entendesse, eu seria capaz de dominá-lo pela força. Força científica, os usos para esse estranho fenômeno eram ilimitados. Mas para que isso funcionasse, eu precisava encontrar algo forte o suficiente para forçá-los a ir para o canto da amizade, onde eles provavelmente entrariam em um monólogo interno sobre como tudo o que estão fazendo e tudo o que são é para os amigos. Só então, eles tirariam uma vitória que parecia impossível do nada, me dando os dados de que preciso. Eu provavelmente poderia ressuscitar um dragão e fazê-los lutar contra ele. Mas Adam provavelmente desaprovaria. Um Hollow talvez? Um Adjushas fortalecido deve ser o suficiente para derrotar a maioria da guilda, mas certos membros da guilda são fortes o suficiente para enfrentar isso. Gildats, Erza, Lachus. Talvez um vasto lorde? Não. Isso seria demais, eles morreriam. Um pacote de Adjushas empoderadas? Sim, isso soa melhor. Não, Yoruichi franziu a testa me encarando. Eu conheço esse olhar, e estou lhe dizendo não, esqueça.
Pesquei, surpreso com a interrupção repentina de Yoruichi. Ela cruzou os braços, uma expressão severa no rosto que me desafiou a desafiá-la. Suas palavras ecoaram em minha mente, o retumbante não reverberando pelos espaços vazios dos meus pensamentos. Mas Yoruichi, comecei. Eu disse não e Yoruichi repetiu. Eu sei que esse olhar é o que eu quero experimentar nos olhares dos meus amigos. E adivinha, isso vai te render o olhar de eu vou enfiar meu pé na sua bunda, se sua bunda sobreviver à ira de Adam. Esse é um ponto justo. Adam não gostaria que eu fizesse experimentos com seus amigos, ele nem gostava de ser experimentado. Ele pode ser bem egoísta, mas Yoruichi estava certo. Tudo bem, eu vou encontrar outra maneira de descobrir as verdades da amizade. Yoruichi bufou. Meu pequeno pônei está chamando. Eles querem seu mojo. Capítulo 242. Kikizuki Urahara. Ponto de vista. O treinamento da guilda havia começado, deixando apenas uma coisa para lidar, Adam. De todos, ele era nosso maior potencial de guerra, mas para termos sucesso, precisávamos que ele estivesse no seu melhor. Fui até o escritório de Adam, sabendo muito bem que o tempo para os preparativos estava se esgotando. A ameaça iminente do rei Quincy exigia uma ação rápida e decisiva. Eu não podia deixar que fossemos pegos desprevenidos, porque mesmo preparados, nossas chances de vencer não eram certas. Quando entrei no escritório de Adam, encontrei-o absorto em uma pilha de papéis. Ele olhou para cima quando me aproximei, e havia cansaço em seus olhos, o peso da responsabilidade que vinha com tudo que ele tinha se proposto a fazer. A guilda, os amigos dele, sua família, e agora, nós, um mundo com o qual ele não deveria se importar, mas decidiu proteger. Urahara, o que te traz aqui? Adam perguntou, um bocejo escapando dele. Estou meio ocupado, então, a menos que seja urgente, por favor, escreva 20 palavras ou menos. Sentei-me em frente a ele, meu chapéu lançando uma sombra sobre meu rosto. Adam, estamos ficando sem tempo. E Vasha representa uma ameaça diferente de qualquer outra que já enfrentamos antes. Para ter uma chance, você precisa perceber completamente a extensão do seu poder. Adam recostou-se na cadeira, uma expressão pensativa no rosto. Bem, tenho feito o que posso, Urahara. Treinando a guilda e estabilizando suas almas. Caramba, estou treinando todos os dias com minha Zanpakuto. Então o que mais posso fazer? Inclinei-me para frente e meus olhos encontrando os dele. Treinar como você faz. Não é mais eficaz em você, quaisquer benefícios que você possa ganhar, serão mínimos e inconsequentes. Você precisa de um treinamento mais drástico, e para isso, há um reino além da nossa alma interior. Um lugar que guarda a chave para desbloquear o potencial total das habilidades de alguém. Você precisa ir para o inferno, Adam. As sobrancelhas de Adam franziram em confusão. Inferno dentro do meu mundo interior? Eu ri às vezes esqueço que alguns reinos compartilham nomes se tanto pelo quão horríveis eles são. Sim, mas não o inferno que você pode imaginar, esse inferno é trancado sem chave. O que estou falando é um reino espiritual dentro de você mesmo, um lugar de provações e revelações. É onde você pode confrontar os aspectos mais profundos de si mesmo, onde seu poder se originou. Adam suspirou, passando a mão pelos cabelos. Então, Inception. Inception, essa é uma referência inteligente. De qualquer forma, essa jornada para o inferno não é apenas sobre autodescoberta, como a maioria das coisas são com nossas lâminas. É sobre forjar uma conexão com a própria essência do seu poder, expliquei. Ele olhou para mim, respirando fundo. Como chego lá? E o que vou encontrar? Entreguei a ele uma pequena chave de aparência antiga. Normalmente você não pode entrar em seu próprio inferno. Adam, no entanto, eu fiz isso há muito tempo, como um plano B. Meu outro plano para parar Aizen não deu certo. Ao fluir sua energia espiritual por esta chave, você entrará em seu próprio inferno. Quando entrar, enfrentará provações, confrontará seus medos e obterá insights que elevarão suas habilidades. Não será fácil, e você pode morrer, mas é necessário, porque se você sobreviver, apenas aqueles conectados ao Rei das Almas poderão enfrentá-lo. Adam estudou a chave em sua mão. Tudo bem, mas se eu morrer, vou assombrar sua bunda. Rindo de sua observação, senti uma ponta de satisfação crescer dentro de mim. Era aquele espírito ardente que Adão possuía que o tornava um ceifador de almas tão formidável, não o fato de ser filho do rei. Assombre-me o quanto quiser, eu disse com um sorriso divertido. Mas eu tenho fé em você. Você já enfrentou a morte antes, encarou-a e cuspiu em seu rosto. Isso não será diferente. Adam assentiu, uma risada escapou dele mais uma vez. Então eu vou me preparar para minha descida, ele respondeu, segurando a chave. Só mais uma coisa, eu disse, respirando fundo. Lá dentro, você não poderá usar sua Zanpakuto. Shikai e Bankai, vocês estarão sozinhos quando se tratar de lutar. Ponto de vista de Adam C. Fiquei na serenidade silenciosa do meu quarto, a chave de Urahara pressionada contra minha palma. O peso da minha tarefa e o que me esperava nas profundezas da minha própria alma criaram um nó no meu estômago. Eu não tinha ideia do que enfrentaria ou o que isso faria comigo. Mas se isso significasse proteger o que eu amava, que assim fosse. Eu não era um herói. Eu nunca acreditei em mim mesma assim. Eu era tão egoísta quanto eles. E por isso, eu lutaria não para proteger o mundo, para proteger o que é meu, e somente meu. Agora ou nunca. Respirando fundo e me acalmando, fechei os olhos e concentrei minha energia espiritual na chave, sentindo-a zumbir com vida, criando uma sensação quente que se espalhou pelo meu corpo e pela minha alma. Imediatamente, o mundo ao meu redor começou a se distorcer, bordas borradas como se derretessem em tinta. O ar ficou espesso, carregado com um poder que parecia puxar o âmago do meu ser. E então, com um pulso que ressoou com minha Zanpakuto, eu não estava mais no meu quarto. O lugar onde cheguei era um grande contraste com meu quarto.
Era uma paisagem vasta e desolada, onde terrenos cinzentos encontravam um redemoinho de céu. Pilares de rocha irregular irrompiam do solo árido como os dentes irregulares de algum leviatã indescritível. O céu, uma tempestade de almas e espíritos, girava em uma dança eterna de agonia, ocasionalmente cuspindo raios espirituais que queimavam a terra já devastada. Eu pisquei, quando ele disse meu próprio inferno pessoal. Eu não esperava que fosse tão infernal. Então, e agora? Eu cantarolei, olhando ao redor em busca de qualquer tipo de pista sobre o que eu precisava fazer. Quero dizer, fora a devastação total, algumas pedras e os relâmpagos ocasionais, não havia nada, eu não conseguia sentir nenhuma presença além de Zanryuzuki, o que fazia sentido, visto que eu estava dentro da minha própria alma. Então, honestamente, eu não tinha ideia do que fazer. De repente, como se respondesse à minha pergunta, um rugido distante ecoou pela extensão árida, capturando minha atenção. Virei-me para a fonte do som, minha mão instintivamente alcançando o punho da Zanryuzuki. O rugido se intensificou, vibrando pelo ar, criando rachaduras que se expandiram ao redor da área. Acho que tenho que lutar, legal, murmurei calmamente. A essa altura, eu estava insensível a monstros ou situações como essa. Eu honestamente me preocuparia quando as coisas não terminassem assim, lutando contra um monstro ou algo assim. Da tempestade rodopiante de almas bem acima da chave, uma figura monstruosa emergiu. Uma criatura colossal, sua forma obscurecida pela névoa etérea que se agarrava a ela. Conforme descia, a névoa se dissipava, revelando uma amálgama grotesca de lâminas irregulares e energia espectral. Os olhos da criatura brilhavam com uma intensidade sobrenatural, fixando-se em mim com uma quantidade perturbadora de ódio. Deixa eu adivinhar, você é uma parte de mim que me odeia por reprimir você? Eu perguntei, inclinando minha cabeça. Vamos ser honestos, amigo, você é um bastardo feio. Então eu sinto que nos fiz um favor se eu reprimi sua bunda nos cantos mais profundos da minha alma. O monstro rugiu, suas lâminas irregulares pulsando com um brilho assustador enquanto o ar crepitava com a energia malévola que ele exalava. Apertei meu aperto em Zanryuzuki. Pensando bem, eu nunca tinha sentido tal nível de malícia antes, isso era preocupante, visto que vinha de mim. Vem até mim. A criatura deu um passo à frente e emitiu outro som gutural, um eco distorcido de um rugido que provocou tremores no chão cinzento. Acho que ele não era do tipo falante. Tanto para a percepção interior, tomando uma posição, eu fixei os olhos na criatura. Insight ou não, isso deve ser divertido. Capítulo 243. É meus demônios interiores? A criatura monstruosa investiu contra Adam, suas lâminas irregulares cortando o ar com uma malevolência que parecia consumir a própria essência da paisagem desolada. Adam rapidamente se esquivou, seus movimentos fluidos e precisos, desviando facilmente do ataque. Bem, você não é feia, Adam provocou, um sorriso irônico se espalhando por seu rosto. Mas eu tenho que dizer, reprimir você nas profundezas da minha alma foi definitivamente uma boa decisão. A criatura soltou outro rugido distorcido, suas lâminas estalando com energia enquanto se aproximava para outro ataque. Adam apertou seu aperto em Zanryuzuki, seus nós dos dedos brancos de determinação. Enquanto a criatura balançava suas lâminas em sua direção, Adam contra-atacou com um golpe rápido. O choque de metal reverberou pela paisagem desolada, ecoando como um trovão na tempestade rodopiante acima. Faíscas voaram quando suas lâminas colidiram, cada golpe carregando uma força incrível. A brincadeira deles continuou em meio à batalha intensa. Você não pode me vencer. Você é apenas um fragmento distorcido do meu próprio subconsciente. Adam sorriu, chutando a fera de volta. Eu sou mais forte do que isso. A criatura rugiu em desafio, sua energia espectral surgindo enquanto ela liberava uma saraivada de golpes. Adam habilmente defendeu cada ataque, seus movimentos um borrão de precisão e habilidade. Com cada choque de suas espadas, ele podia sentir o poder bruto fluindo através dele. Ele podia sentir o gosto metálico da adrenalina na boca enquanto se afastava de um golpe particularmente violento, que se não tivesse se esquivado teria matado. O cheiro acre de relâmpago queimado encheu suas narinas enquanto ele contra-atacava com um golpe poderoso que enviou ondas de choque pelo ar, rachando o chão ao redor deles. A luta deles continuou, enquanto eles se moviam, borrando para dentro e para fora da vista em uma dança de lâminas e fúria. O chão sob seus pés tremia com cada colisão estrondosa enquanto o redemoinho acima se agitava com uma intensidade que parecia espelhar o tumulto dentro da alma de Adam. Isso parece fácil demais, sabia? Adam gritou, sua voz cheia de dúvida. Essa não poderia ser sua aprovação, certo? A criatura rugiu em resposta, seus olhos queimando com um ódio insondável. Ela investiu contra Adam mais uma vez, suas lâminas cortando o ar com uma ferocidade que ameaçava despedaçá-lo. Mas Adam se manteve firme, sorrindo. Seus músculos se esticaram contra o peso do ataque da criatura, cada fibra sua preenchida com um desafio resoluto. Ele podia sentir seu próprio poder surgindo dentro dele, um fogo ardente que se recusava a ser extinto. Um fogo criado para aqueles que gostam da emoção da batalha. Com um sorriso, Adam desferiu um golpe devastador, sua Zanpakuto cortando o ar. A força do golpe quebrou as lâminas da criatura, enviando fragmentos de energia espalhados pela paisagem árida. Enquanto o silêncio se instalava sobre o reino desolado, Adam se erguia alto em meio aos destroços. Gotas de suor brilhavam em sua testa, seu peito arfando com esforço. O ar crepitava com energia persistente, como se prendesse a respiração em admiração pelo que acabará de acontecer. Como eu disse, fácil, Adam riu, piscando para a criatura. A criatura se contorceu e convulsionou antes de se dissipar em um redemoinho de névoa etérea. Mas antes que ele pudesse aproveitar sua vitória, várias sombras começaram a descer do céu acima, centenas, não milhares delas. Afinal, todo mundo tem mais de um demônio interior, e Adão não foi exceção. Porra, Adam suspirou, esfregando as têmporas. Acho que mereço por dizer que foi fácil. Ponto de vista de Erza.
O campo de treinamento da guilda ecoou com o choque de lâminas enquanto eu enfrentava minha professora de hoje, Yoruishi, a deusa do passo flash. No começo eu não tinha realmente entendido o que seu título significava, mas logo ficou evidente porque ela tinha esse título. Ela se movia com velocidade inigualável, um borrão preto e violeta, e apesar de saber que ela não estava usando nem um décimo de seu poder, eu lutava para acompanhá-la. E como sempre, apesar dos meus melhores esforços, um único golpe de Yoruishi me deixou desarmado e derrotado, me sentindo completamente fraco. Yoruishi interrompeu seus movimentos, sua expressão como sempre, excessivamente arrogante. Você está melhorando, Erza, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. Prendi a respiração, reconhecendo a vasta diferença em nossas habilidades. Obrigado pelo treinamento, Yoruishi. Sua velocidade é, como seu epíteto sugere, incrível. Yoruishi assentiu, um lampejo de satisfação em seus olhos. De fato, velocidade é crucial, especialmente quando se enfrenta oponentes mais fortes. Mas lutar envolve mais do que apenas ser rápido. Enquanto estávamos ali, recuperando o fôlego bem, eu recuperando o fôlego e Yoruishi simplesmente sorrindo, seu olhar se tornou investigativo. Erza, tem uma coisa que preciso te perguntar. Eu levantei uma sobrancelha, curiosa sobre a mudança repentina no tom. Pergunte à vontade. Yoruishi hesitou por um momento antes de mergulhar em uma pergunta que me pegou desprevenido. Você ama Adam? Poderia ser um rival amoroso? Eu não queria acreditar em Juvia, mas talvez ela estivesse certa, quero dizer. Ela tinha mais experiência no assunto, já que estava namorando Grey há mais de um ano. Apesar de Grey não saber, a pergunta ficou no ar e sem hesitar respondi sim, eu amo. Eu amo de todo o meu coração. Yoruishi me observou cuidadosamente como se avaliasse a sinceridade da minha resposta. O amor é uma emoção poderosa, mas você já considerou as implicações de amar um Shinigami? Você entende a natureza da nossa existência? Franzi a testa sem saber para onde Yoruishi estava levando a conversa. O que você quer dizer? Os olhos de Yoruishi perfuraram os meus. Shinigami tem vidas extraordinariamente longas, Erza. Quanto mais forte um Shinigami é, há mais tempo ele vive. A expectativa de vida de Adam está além do que você pode imaginar. Você já pensou sobre o que isso significa para seu relacionamento com ele? O peso das palavras de Yoruishi caiu sobre mim. Eu não tinha realmente considerado a longevidade da vida de um Shinigami. Eu não pensei sobre isso nesses termos. Adam e eu, nós enfrentamos desafios juntos, e eu quero estar com ele. Mas eu vou morrer, eventualmente, deixando sozinho. Yoruishi assentiu conscientemente. Sim, você vai. A vida de um Shinigami abrange séculos e até milênios. É uma realidade que frequentemente leva à tristeza dos mortais que os amam. Você se preparou para a possibilidade de ver Adam viver por eras enquanto você envelhece como mortal? A gravidade da pergunta de Yoruishi caiu sobre mim, e uma onda de incerteza tomou conta de mim. O amor sempre foi uma força motriz na minha vida. Amor pela minha guilda, pelos meus amigos, pelas minhas convicções, por Adam. Eu amo Yoruishi, e pode ser egoísta dizer isso, mas enquanto eu viver, quero estar ao lado dele, admiti. O sorriso de Yoruishi se aprofundou, um brilho de satisfação em seus olhos. É bom ouvir isso, porque se seu amor por Adam é tão inabalável quanto você faz parecer, há uma maneira de vocês dois ficarem juntos além dos limites de uma vida humana. Havia uma maneira de não sofrermos? O que você quer dizer, Yoruishi? Eu precisava saber que se houvesse uma maneira de poupar Adam do sofrimento de me ver morrer, eu a aceitaria. Yoruishi respondeu. Para preencher a lacuna entre um mortal e um Shinigami, você deve abandonar sua humanidade e se tornar um Shinigami, porque somente como um Shinigami, você pertencerá ao lado dele. Para se tornar um Shinigami, nunca pensei que tal coisa seria possível. Como? Como eu faria uma coisa dessas? Perguntei, olhando para ela. A expressão de Yoruishi suavizou quando ela explicou. Tornar-se um Shinigami envolve um processo transformador que alinha sua alma com o reino espiritual. Ele lhe concede a longevidade e as habilidades de um Shinigami, permitindo que você compartilhe uma existência com Adam que transcende os limites normais do tempo. No entanto, essa escolha é irreversível. Uma vez que você abandona sua humanidade, você abraça uma nova existência. É um compromisso que vai além, apenas amor. Se eu tomasse esse caminho, eu teria a chance de passar a eternidade com Adam. Mas ao fazer isso, eu veria todos que eu já amei morrer. Não era uma escolha entre se tornar um Shinigami ou não, era uma escolha entre o amor da minha família e o amor de Adam. Então, o que você diz, Titânia? Você o ama o suficiente para deixar tudo para trás? Perguntou Yoruishi, olhando para mim. Eu amava todos na guilda o suficiente para deixar tudo para trás, incluindo minha vida se necessário. Mas quando se tratava de Adam, eu amava o suficiente para me colocar em um caminho que, sem dúvida, destruiria meu coração. Mas enquanto tivéssemos um ao outro, eu não tinha dúvidas de que meu coração iria se curar. Sim, respondi. Capítulo 244. Ponto de vista de Adam C. 2 anos se passaram desde que entrei na paisagem desolada dentro da minha alma, ou assim parecia. Este lugar era um reino que espelhava o que eu imaginava que o inferno fosse. Era um lugar de tormento perpétuo, onde o ar não era de forma alguma respirável, e não havia nada para comer. Hordas de demônios, manifestações distorcidas dos meus próprios medos e dúvidas, implacavelmente surgiam, cada confronto sendo mais difícil que o anterior. Estava chegando ao ponto em que eu começava a esperar pela luta que eu não venceria. Enquanto eu lutava contra o ataque incessante, meus pensamentos ecoavam nos recessos silenciosos da minha mente. As batalhas internas refletiam as lutas que eu enfrentava no mundo externo, um reflexo dos desafios implacáveis que testavam o âmago do meu ser. É esse o preço do poder? Pensei, aparando o golpe de um demônio com Zanrizuki. Eu não conseguia usar meu Shikai, ou Bankai, mas eu ainda era o guerreiro que sempre fui.
A paisagem ao meu redor trazia as cicatrizes de inúmeras escaramuças. Pilares de rocha irregular, restos de demônios caídos pontuavam a extensão árida. A única coisa que não havia mudado era o céu tempestuoso acima, ainda era o mesmo redemoinho de energia que parecia espelhar o tumulto interior. Até agora, tudo o que eu tinha descoberto era que os demônios que eu estava enfrentando assumiam formas distorcidas, reflexos distorcidos dos meus medos e inseguranças. Eles não falavam, mas eu podia, de alguma forma, entender a existência deles. Mas nem tudo era ruim. Na solidão deste inferno, eu encontrei um consolo peculiar. A luta implacável se tornou uma forma de catarse, uma maneira de purgar as sombras persistentes que se agarravam à minha alma. Cada luta era diferente o suficiente para manter as coisas interessantes. No entanto, a questão persistia. Esse era o caminho para a verdadeira realização ou apenas uma descida para o conflito perpétuo? A fronteira entre autodescoberta e autodestruição se confundia enquanto eu navegava pelo labirinto da minha própria alma. Urahara falou sobre provações, sobre desafios, mas até agora, tudo o que eu tinha feito era lutar, 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 lutar pra caramba, dia e noite. Não que eu soubesse quando era dia ou noite, o céu era sempre o mesmo, mas sim. Agora eu tinha simplesmente me acomodado em um ritmo de combate, minha lâmina cantando através do ar rouco, ocasionalmente cortando a carne dos meus adversários, enviando sangue espirrando no chão já manchado. Dito isso, eu não pude deixar de ponderar o propósito dessa luta incessante. Tentei muitas coisas diferentes desde que cheguei aqui, explorando. O que não funcionou, tudo parecia exatamente igual, esquerda ou direita, tudo era apenas um avião devastado. Conversar com os demônios não funcionou tão bem, eles nunca disseram uma palavra, eles pareciam me entender, mas, mesmo se entendessem, eles nunca responderam. Tentei não lutar, mas não funcionou. Só tornou as lutas desnecessariamente mais difíceis, já que os demônios continuariam a aparecer, quer eu os matasse ou não. Eu tentei me render, quer dizer, talvez tenha sido uma dessas situações em que você teve que aceitar as coisas que não podia mudar. Não funcionou. Na verdade, fez o oposto de funcionar, me custou um braço. A verdade é que eu tinha ficado sem ideias. Não tinha novas abordagens, nem novos ângulos. Quer dizer, havia certos ângulos que eu não tinha abordado. Tipo fuder os demônios, mas honestamente isso parecia tão fora da zona, que não era realmente uma opção. Talvez se isso continuasse por décadas eu tentaria tais medidas. Mas até lá, nada de bunda de demônio para mim. Talvez eu devesse me esfaquear com minha lâmina. Ichigo fez isso uma vez, eu acho. Decidindo tentar isso, enfiei minha lâmina no peito, o que me fez tossir um pouco de sangue. Bem, isso não funcionou, só doeu. Talvez eu precisasse pensar sobre isso mais uma vez. Pense no que eu sabia e no que eu não sabia. Vamos ver. Este lugar está dentro da minha alma. Não posso usar minha Zanpakuto, além do uso de uma lâmina normal. Dito isso, meu poder continua o mesmo. Ainda tenho o uso do meu poder espiritual, velocidade, poder físico e qualquer coisa fora da minha lâmina. Não, esqueça, eu não poderia usar magia. Só energia espiritual. Matar os demônios não fez nada, além de torná-los mais fortes. Eu ainda era mais forte que eles. Mas na velocidade em que eu os matava, era só uma questão de tempo até que eu não conseguisse vencer. Nada funcionou. Brigar, conversar, deixá-los em paz. Nada funcionou. Suspirei. Isso realmente não me ajuda. Eu me pergunto o que o velho diria. O flashback. Quando nossa sessão de treinamento terminou, o olhar severo de Yamamoto cravou-se no meu enquanto ele falava com autoridade inabalável. Você confia demais na sua lâmina, pirralho. Não é esse o objetivo de ser um Shinigami? Respondi suspirando. Ser um com sua lâmina? Tolo, uma Zanpakuto é uma extensão do seu ser. Yamamoto resmungou, seu tom carregando uma gravidade solene. Não é meramente uma arma, é uma manifestação da essência da sua alma. Uma amiga, claro, mas seu propósito não é ser sua amiga somente. O propósito por trás de uma Zanpakuto é ser um foco. Nós não somos deuses da espada. Nós somos deuses da morte, pirralho. Zanpakuto simplesmente tornam mais fácil para nós canalizarmos nosso poder. Franzi o senho. Nada além de um foco? Isso é um pouco redutor. Os olhos de Yamamoto tinham um olhar perspicaz. Não confunda minhas palavras, pirralho, não há aliado maior que sua lâmina. Dito isso, você não é forte por causa de sua lâmina é forte por causa de você. Sua Zanpakuto é um reflexo de suas forças e vulnerabilidades. Abrace-a, impune-a com propósito, e você desbloqueará seu verdadeiro potencial. Ponto de vista de Adam C. Sorri, lembrando-me de suas palavras. Embora eu não soubesse como aplicar sua sabedoria à minha situação, isso trouxe uma pequena sensação de conforto. Olhei para minha lâmina deitada ao meu lado, sua superfície brilhando mesmo na luz fraca da caverna, onde eu havia me refugiado. Não havia palavras, como de costume neste inferno, apenas silêncio. Minha lâmina era forte por minha causa. Certo, isso significava que o verdadeiro auge de um Shinigami era não precisar da Zanpakuto para usar nossos poderes em sua extensão máxima? Eu tentei usar meus poderes, apesar de não conseguir ouvir Zanryuzuki, mas talvez eu não tinha tentado o suficiente? Quer dizer, eu não aprendi a usar Zanryuzuki da noite para o dia, levou tempo. Eu poderia muito bem tentar, eu disse, saindo da caverna, para enfrentar a horda que se aproximava. De agora em diante, eu lutaria sem minha lâmina. Sou eu, ou o céu parece, mais claro. Era eu, aquela merda ainda era super vermelha e diabólica. Capítulo 245. Na vastidão desolada dentro de sua alma, seu inferno interior, Adão continuou a enfrentar hordas após hordas de demônios. Agora seu corpo estava machucado, coberto de cicatrizes e sangue, mas apesar disso,
sua habilidade permaneceu inabalável. Conforme ele continuou a lutar, uma mudança sutil começou a se manifestar conforme os dias passavam. Pouco a pouco, depois de 1 ou 2 anos, o espaço ao redor de seus ataques começou a se curvar, abrindo caminho para o próximo passo em sua evolução. Os olhos dele. Sem que ele soubesse, seus olhos começaram a ficar pretos. Seus olhos, antes normais, tornaram-se piscinas insondáveis, cercados por 4 íris que dançavam em suas órbitas como corpos celestes governados por uma gravidade insondável. A transformação não foi apenas física, mas também metafísica em mais de uma maneira. O mundo ao redor de Adam começou a se desvendar e se tecer novamente diante de seus olhos, como se respondesse ao poder esotérico florescendo dentro dele. Sua mente se expandiu além dos limites de sua alma, tocando as bordas de algo maior, uma tapeçaria que se estendia até sua própria infinidade. Os olhos que tudo veem. Esse despertar trouxe um novo senso de percepção dentro dele, uma nova perspectiva. Os movimentos de Adam tornaram-se quase inexistentes, e sem nem saber o porquê. Ele se afastou dos demônios, desviando de seus ataques sem esforço, como se pudesse antecipar cada movimento deles antes mesmo que eles o fizessem. Enquanto ele continuava caminhando, o céu clareou ao seu redor, revelando um vislumbre de clareza em meio à turbulência perpétua. A mudança foi sutil no início, uma clareza de pensamento que perfurou a névoa constante de guerra que o engolfou pelo que pareceu uma eternidade. Cada passo que ele dava parecia ecoar pelas planícies de sua consciência, clareando o céu cada vez mais. Com cada demônio que se lançava em sua direção, Adam se viu não apenas fugindo, mas entendendo, compreendendo sua essência, seu próprio ser. Era como se ele pudesse ver os fios do destino que os puxavam, e com um mero movimento de seu pulso, ele os desfaria, transformando seu próprio ímpeto em sua queda. Continuando seu passo como se estivesse caminhando para a loja, Adam alcançou o que ele supo ser o centro do campo. Os demônios, movidos por uma agressão implacável, correram em sua direção. No entanto, em vez de lutar contra eles, ele sorriu, sua mão se estendendo em direção ao céu. Em um instante, uma explosão poderosa emanou de sua palma, criando uma onda de choque que eliminou todos os demônios em seu caminho. Ele pode não saber exatamente o que mudou, além de algo ter mudado. Mas agora que seus olhos tinham despertado sem um meio termo, as sombras de sua alma não podiam mais nublar seu caminho. Seus olhos viam tudo, demônios ou não. Uma nova lâmina nasce. Nos arredores de Magnolia, Urahara observou Erza, contemplando a gravidade da decisão que ela havia tomado. Ele sabia os motivos dela, e por que ela decidiu seguir esse caminho, mas ainda havia um certo nível de tabu por trás disso. Humanos geralmente não eram feitos para se tornarem Shinigamis por um motivo. Erza estava parada diante dele, seu rosto era uma mistura de determinação e leve medo. Respirando fundo, Urahara pegou uma lâmina espiritual, feita com o poder espiritual de Yoruichi e dele mesmo. A lâmina brilhava em uma cor azul brilhante, mostrando a natureza bruta do poder que carregava, poder sem forma, sem propósito, pronto para ser usado. Urahara sorriu. Erza Scarlet, você tem certeza de que deseja deixar para trás sua humanidade? Erza assentiu. Isso não vai mudar quem eu sou, só por quanto tempo eu serei quem eu sou. Urahara se aproximou dela, rindo de sua resposta, antes de avançar, cortando sua corrente de alma com um movimento rápido porém suave. O elo etéreo que conectava sua corrente do destino ao seu corpo espiritual começou a se dissolver. Simultaneamente, Urahara perfurou sua alma com a lâmina espiritual bruta. A lâmina, infundida com o poder de 2 capitães aposentados, passou perfeitamente pela alma de Erza. Urahara teve que admitir, a transição foi notavelmente semelhante à transformação que Kurosaki Ichigo sofreu ao se tornar um Shinigami nas mãos de Rukia. Mas agora a diferença era a quantidade de poder que estava sendo dada. A forma de Erza oscilou por um instante enquanto a energia espiritual que emanava da lâmina começou a se fundir com a alma de Erza, despertando poderes que ela não deveria ter, iniciando uma metamorfose profunda e irreversível em sua alma. O vento ao redor deles aumentou, girando em uma tempestade que parecia ecoar o turbilhão de mudanças que rugiam dentro de Erza. Seu cabelo vermelho escarlate chicoteava em volta do rosto como chamas dançando em uma corrente ascendente enquanto sua armadura brilhava com uma luz etérea, quebrando-se enquanto suas novas roupas de Shinigami aconteciam. Quando a transformação foi concluída, Urahara deu um passo para trás, seus olhos experientes examinando a nova forma de Erza em busca de quaisquer sinais de instabilidade. Tornar-se um Shinigami não era uma questão simples, era uma alquimia de espírito e vontade fortalecedora, mas perigosa, mais do que não. Almas fracas se tornariam Olols. As consequências do fracasso poderiam ser desastrosas, não apenas poderiam resultar em morte, ou Olovification, mas na ira de Adam. O poder espiritual bruto havia se estabelecido, deixando Erza parada no olho da tempestade espiritual, sua postura ereta, olhos fechados em concentração. O olhar afiado de Urahara não deixou de notar o leve tremor que percorreu seu corpo esguio, um testamento da imensa força que ela agora continha dentro de si. Ela tinha potencial, isso ele podia admitir. Abra os olhos, Urahara ordenou suavemente, abanando seu leque. Vamos ver o mundo pelos olhos de um Shinigami. As pálpebras de Erza se levantaram lentamente. Parece o mesmo? Urahara riu. Eu sei, a única diferença é que agora você pode ver os mortos. Eu disse para você não fazer essa piada idiota. A voz de Yoruichi interrompeu, sua forma se materializando das sombras enquanto ela acertava um chute na cabeça de Urahara, antes de se mover para onde Erza estava. Um sorriso brincalhão em seu rosto enquanto seus olhos dourados brilhavam com diversão. Não dê atenção ao idiota, além de permanecer sexy por mais tempo, a vida é praticamente a mesma, nós comemos, nós brigamos, nós dormimos e nós transamos. FFFFF, Erza corou como um tomate radioativo com as palavras grosseiras, mas honestas, de Yoruichi.
Certo, você ainda está na primeira base com Adam, certo? Yoruichi provocou, seu sorriso se alargando diante do desconforto óbvio de Erza. Não se preocupe, a vida de Shinigami vai te deixar mais forte de mais de uma maneira. Você vai se recuperar. Capítulo 246. Ponto de vista de Adam C. Abri os olhos e me vi dentro do meu quarto. Mavis flutuando por aí. Adam, Mavis engasgou alegremente flutuando até mim. Eu estava de volta. Quanto tempo fiquei inconsciente? Perguntei, sorrindo para ela. Mavis se recostou no ar, batendo o dedo indicador contra o lábio enquanto pensava. Vamos ver, faz exatamente 1 ano e 3 meses, ela disse com um sorriso melancólico. Entendo. Espera o quê? Eu vou matar Urahara. O maldito ano? Gritei pulando da cama. Mavis zombou e deu um aceno desdenhoso. Grande opa, estou em coma há décadas, ela disse com um bufo cansado. Mas novamente talvez seu ano tenha sido pior do que meu sofrimento eterno. Franzi o senho. Você está se fazendo de vítima, não é? Ela pairou mais perto, chegando perto da minha orelha direita. Talvez um pouco, Mavis admitiu com um brilho travesso nos olhos. Mas você não pode me culpar por querer um pouco de atenção, pode? Afinal, eu tive que me manter entretida enquanto cuidava do seu eu adormecido. Eu tinha você como um suporte de livros, como uma boneca para brincar de se vestir e um boneco de ação, mas eventualmente tudo isso se tornou chato. Eu tenho tantas perguntas, mas tenho medo de perguntar qualquer uma delas. A guilda? Quem está comandando a guilda? Perguntei. Todos votaram em Makarov para pegar o chapéu de volta e bem, apesar de seus gritos e do fato de que ele tentou fugir para outro país, nós o rastreamos e o empurramos para seu escritório, Mavis respondeu orgulhosamente, assentindo. Não há como escapar da nossa família. Eu acho que estou com medo. Bem, tenho que ser honesto, estou feliz que tenha sido só 1 ano, respondi com um suspiro. Dentro do meu inferno interior, passei mais de uma década lutando, 1 ano é administrável. Quer saber um segredo? Perguntou Mavis, sua voz diminuindo para um sussurro conspiratório. Hesitei, mas a curiosidade levou a melhor. Claro. Mavis sorriu. Eu só estava brincando com você. Você mal passa uma semana dentro do seu inferno pessoal. Senti meus olhos tremerem. Você, o quê? Oh, não me olhe assim, Mavis repreendeu com uma risada. Você deveria ter visto sua cara agora, não tem preço. Além disso, eu precisava ter certeza de que você acordaria motivada. 1 ano parece muito mais dramático, não é? Dá aquele empurrãozinho para se levantar e ficar de pé rapidamente. Escuta aqui, seu merdinha, respondi, meu olho direito tremendo. Você quase me deu um ataque cardíaco. Mavis acenou com a mão desdenhosamente, o fantasma de um sorriso ainda brincando nos cantos de seus lábios. Além disso, isso é factualmente impreciso, ataques cardíacos são para os vivos, você está tecnicamente morto. Além disso, valeu totalmente a pena, não me arrependo de nada. Mavis é o melhor, eu acho que estou tendo um aneurisma da alma. Não sei se isso é possível, mas se for, eu estou tendo um. Urahara Kizuki. Ponto de vista. Eu cantarolava, esperando meu chá ficar pronto, quando, de repente, senti uma explosão repentina de poder espiritual. Ele finalmente voltou, hein? Yoruichi disse, olhando na direção da casa de Adam. Sim, eu assenti. Você sabe que Mavis vai pregar. Já faz 50 anos que faz isso, certo? Yoruichi perguntou com um olhar cúmplice, seus olhos amarelos refletindo o menor indício de travessura. Eu ri, despejando o chá agora pronto em 2 xícaras. Claro que ela vai. Eu sei que eu faria. Devemos avisá-lo? Yoruichi questionou, pegando minha xícara de chá antes que eu pudesse tomar um gole. Respondi com um sorriso fácil, levantando meu chapéu levemente. Vamos ver como isso acontece. Yoruichi sorriu, tomando um gole lento do chá, seu rabo balançando com diversão. Você é terrível, Urahara. Aquele pobre garoto vai ter problemas de confiança por pelo menos 1 ano. Mas novamente você está certo. Isso é diabólico demais para eu não aproveitar. Enquanto estávamos sentados em silêncio confortável, apreciando nosso chá, a atmosfera crepitava de antecipação. Nós dois sabíamos que o retorno de Ada marcaria uma reviravolta significativa em todas as nossas vidas. Fazia longos 50 anos desde sua partida, e enquanto Yoruichi parecia pronta para mergulhar de cabeça em suas travessuras, eu não pude deixar de sentir uma pontada de inveja, que eu não era a pessoa que o pregaria uma peça. Mas por outro lado, era da minha natureza me deleitar com o inesperado. E Mavis, bem, ela sempre foi do tipo que ia além quando se tratava de pegadinhas, se essa semana conversando com ela fosse alguma coisa para se levar em conta. Além disso, eu acreditava que Adam precisava disso, antes de encarar o que poderia muito bem ser o fim de tudo. Espero que Mavis omita o fato de que foi ideia minha pregar uma peça nele. Assim que eu estava prestes a expressar meus pensamentos, uma rajada de vento varreu a sala, enviando um arrepio pela minha espinha. A porta rangeu ao abrir lentamente, revelando a silhueta de Ada alimentada pela raiva emoldurada contra o crepúsculo que desaparecia. Urahara-san, eu vou matar você. Acho que ela contou a ele. Adam, é tão bom ver você também, cumprimentei-o com um sorriso indiferente. Yoruichi não conseguiu conter o riso, seu rabo balançando em diversão atrás dela. Ora, olha quem finalmente decidiu nos agraciar com sua presença. Então, como foi sua semana infernal, gostosão? A postura de Adam era rígida, uma tempestade se formando por trás daqueles olhos penetrantes. Oh, foi espetacular, ele falou lentamente e sarcasticamente entrando na sala. Deixe-me mostrar a Urahara o que aprendi. Agora, foi só uma brincadeira inofensiva, não houve nenhum dano real. Você ficou fora por 1 semana, não 1 ano. Então não houve mal nenhum, eu disse, levantando as 2 mãos em um gesto apaziguador e oferecendo meu sorriso mais desarmante. Além disso, você tem que admitir, foi uma boa brincadeira. Sim, foi, Adam admitiu rindo.
Eu ainda vou enfiar minha bota na sua bunda então. Você ganha algumas vezes, você perde algumas. Ivasha, Reino Quincy. Ivasha sentou-se em seu trono, uma aura de autoridade silenciosa o envolvendo. A câmara mal iluminada ressoava com uma quietude assustadora, refletindo a gravidade da proclamação iminente. Seus olhos permaneceram fechados, como se estivesse imerso em uma profunda contemplação que transcendia o reino físico. Enquanto um silêncio momentâneo se instalava sobre os arredores, Ivasha lentamente abriu os olhos. O olhar penetrante que emanava daqueles orbes dourados transmitia uma consciência onisciente, como se ele pudesse perceber os próprios fios do destino que entrelaçavam o reino espiritual. Tanta coisa mudou desde que seu irmão nasceu, tanto que sua própria profecia havia mudado, e seus poderes haviam retornado antes do tempo. Apesar de serem inimigos, ele estava em dívida com seu irmão. Por enquanto, era hora de agir. Chegou a hora e Vasha declarou com um sorriso sutil, sua voz ecoando pela câmara. O peso de suas palavras pairava no ar, enviando uma ondulação pela quietude como se anunciasse uma mudança inevitável nas marés do destino. Chegou a hora de destruir o mundo falho deixado para trás por seu pai. E o único obstáculo que ele teve que superar foi seu próprio irmão, era quase poético. Capítulo 247. Ponto de vista de Adam C. As coisas pareciam diferentes desde o meu tempo no inferno, mas mais claras. Sempre que eu canalizava alguma energia espiritual para os meus olhos, as coisas mudavam. O que eu via, mudava drasticamente. Eu ganhava insight sobre tudo o que estava acontecendo no presente, especialmente se me envolvesse. O estranho era que eu não me sentia sobrecarregado por todas essas informações, parecia natural, eu conseguia ver tudo, e ainda mantinha foco completo em tudo que eu queria focar, sem perder o foco no tudo em si. A habilidade era bastante inebriante, até mesmo viciante. Eu podia passar horas apenas observando o mundo se desenrolar diante do meu olhar recém-empoderado, apenas vendo as coisas acontecerem sem uma razão real para isso. Eu adoraria ter essa habilidade quando estava enfrentando Aizen. Eu ri e naquele momento, uma nova perspectiva foi adicionada à minha visão. O eco-mundo. Posso ver o eco-mundo daqui? Eu nunca tinha considerado a possibilidade de tal coisa, admito. Tinha se passado um pouco menos de um mês desde meu despertar, mas ainda assim, ver outra realidade completamente parecia um pouco dominado. Não que eu estivesse reclamando, apenas afirmando os fatos. Eu me pergunto se Jujutsu Kaisen? Nada, hein? Acho que o que consigo ver é limitado ao que realmente está conectado a mim. Faz sentido. Ainda assim, é bem legal. Posso ver o eco-mundo daqui com todos os seus Olols, arrancares e nazistas. Espera um momento, nazistas? Franzi a testa, focando no que estava vendo. Uma linha de arrancar, acorrentados como um exército de nazistas. Os levaram para uma área de execução. Eu estava sentindo vibrações da guerra mundial pelo que estava vendo. Espere um minuto, esses caras com aparência nazista poderiam ser os Quincy? Aqueles sobre os quais Urahara me alertou. Urahara, gritei, sabendo muito bem que ele estava escondido dentro do meu escritório, atrás de algumas caixas. Ei, Urahara respondeu despreocupadamente, como se não estivesse escutando o tempo todo, enquanto saía de trás das caixas, ajustando seu característico chapéu listrado com uma inclinação casual. Os Quincy parecem uma versão espiritual dos nazistas? Perguntei, indo direto ao ponto. Que pergunta estranha, disse Urahara, empurrando o chapéu para trás para revelar uma carranca. Mas sim, de certa forma. Os uniformes deles têm certas semelhanças, mas não se deixe enganar. É mais do que apenas uma escolha estética. Os Quincy têm uma filosofia muito particular, sobre pureza e superioridade no reino espiritual. Não é coincidência que seus trajes se assemelham aos dos nazistas que você mencionou. Acho que isso significa que os bastardos com aparência nazista que eu estava vendo eram na verdade os chamados Quincy's. Eles têm uma certa posição na visão da pureza das almas e seu papel como executores de Olols. Eles se veem como os juízes supremos, exercendo um poder que acreditam pertencer a eles por direito, e somente a eles, Urahara continuou, antes de fazer uma pausa, olhando para mim. O que você viu? Ah, então ele finalmente está entendendo. Enquanto eu testava minhas novas habilidades, consegui estender minha visão para o eco-mundo, e bem, eu os vi, respondi. A carranca de Urahara se aprofundou, e ele cruzou os braços, seu comportamento despreocupado desaparecendo conforme a gravidade da situação se instalava. Essa é uma notícia perturbadora. Eles não deveriam estar fazendo seu movimento tão cedo. Eu pensei que ainda tínhamos tempo. A boa notícia é que suas habilidades estão crescendo a uma taxa sem precedentes, mas essa revelação traz consigo um assunto sério. Se você os viu, significa que a guerra está na esquina. Você disse que tínhamos que lidar com Ivasha, certo? Perguntei, levantando-me da cadeira. Sim, Urahara respondeu, um aceno lento. Então, o que estamos esperando? Respondi, estalando meu pescoço e articulações. Deixar o cara trabalhar em seus planos enquanto não fazemos nada parece bem estúpido. Então eu digo que devemos adotar a mesma abordagem que adotamos com Aizen. Atacar agora e atacar com força. A expressão de Urahara mudou por uma miríade de pensamentos, uma guerra silenciosa travada por trás de seus olhos calculistas enquanto ele pesava os riscos. Então, um suspiro resignado escapou dele, e ele alcançou as dobras de seu auril listrado de verde, produzindo um leque que ele abriu com um floreio. Eu admiro seu espírito. Os lábios de Urahara se curvaram em um sorriso irônico. E pelo que vale, você não está errado, ele concedeu, puxando a aba do chapéu para baixo. Ação é necessária, mas diferente da nossa batalha com Aizen, a previsão de Ivasha o torna muito mais perigoso. A última vez que ele foi derrotado, durante a primeira geração de Shinigami, a maioria de seus poderes estava selada, e mesmo assim, ele era um inimigo formidável. Não temos o luxo que a primeira geração teve. Mais uma razão para atacar agora, respondi cruzando os braços.
Se esse cara é tão poderoso quanto você o vende para ser, então dar a ele tempo para se preparar é a última coisa que queremos dar a ele. Urahara sentiu em concordância, mas seus olhos continham cautela. Verdade, mas apressar-se cegamente pode nos levar a cair nas mãos dele. Eu digo que devemos ir para a Soul Society e planejar a partir daí, esta é uma guerra. Não seremos capazes de vencer sozinhos. Eu poderia concordar com isso. Funciona para mim. Então, como retornamos à Soul Society? Os lábios de Urahara se curvaram para cima em um sorriso travesso, o ventilador tremulando até fechar enquanto ele se levantava e andava até um canto do meu escritório. Ele se agachou e começou a desenhar um símbolo complicado no chão com o que parecia ser um giz de pó cintilante que brilhava com espiritual. Você está com sorte. Eu tenho trabalhado na estabilização do Sincaimon das Fadas 2.1, usando seu escritório como um portal. Quando ele teve tempo de criar um portal dentro do meu escritório, vou ignorar a violação de privacidade, respondi soltando um suspiro. Vamos. Não tão rápido, precisamos trazer os outros, respondeu Urahara. Olhei para ele. Só sobre meu cadáver, não deixarei minha família lutar nesta guerra. A expressão de Urahara suavizou, e ele colocou uma mão no meu ombro. Eu entendo seu sentimento, mas essa não é uma decisão sua. Eles já sabiam sobre essa guerra que se aproximava, assim como você, e alguns deles estavam treinando para ajudar você a carregar esse fardo. Certo, já faz um mês desde a última vez que os vi. Erza, Grey, Lachuz, Natsu, Kana, Gil Darts, já faz um bom tempo. Claro, eu tinha meus olhos que tudo vem agora, mas para evitar ver Erza nua antes que ela se sentisse confortável com isso, decidi evitar usar minha visão neles. Não me importa se eles querem ajudar ou não, respondi, soltando um suspiro. É meu dever protegê-los, e enquanto eu viver, farei isso. Urahara inclinou a cabeça levemente, examinando-me com um olhar que parecia perfurar minha alma. Sim, é seu dever protegê-los, ele concordou, sua voz assumindo um tom de determinação. Mas também é direito deles escolher ficar ao seu lado. Eles não são crianças. Estamos perdendo tempo, Rosnei. Estamos, Urahara assentiu, abrindo o portal para Soul Society. Uma parte de mim queria acreditar que Urahara tinha cedido ao meu ponto, mas de alguma forma eu senti que ele estava simplesmente deixando estar, porque de uma forma ou de outra, minha decisão não afetaria o resultado desejado por ele. Gostaria de estar errado. Capítulo 248. Ponto de vista de Adam C. Chegamos à Soul Society sem problemas, encontrando o lugar já em desordem, Shinigamis correndo por aí, se preparando para algo, para a guerra. O que significava que era mais do que provável que os Quincy já tivessem feito seu primeiro movimento aqui. A questão era: quão atrasado eu estava para a festa? Eu franzi a testa. Talvez eu não devesse pensar em algo como a guerra como uma festa. Agarrei o cabo da minha espada e a balancei sobre o ombro, virando-me para encarar Urahara. Vou direto para o velho, eu disse, antes de sair de vista usando um único passo rápido para chegar ao escritório do velho. Obrigado pelo portal funcional, Kizuki. Consegui ouvir Urahara resmungar antes de eu desaparecer. Chegando ao quartel da primeira divisão, entrei no escritório de Yamamoto, meus passos ecoando. A atmosfera lá dentro estava pesada com o peso da guerra iminente, e tristeza. Apesar disso, permaneci calmo, controlado e confiante em minhas habilidades para vencer esta guerra. Claro, eu não tinha ideia de quão fortes os Quincy como um todo eram, mas não importava, eu era mais forte do que eles. Eu tinha passado um longo tempo extenuante nas profundezas da minha própria alma, aprimorando meu poder e desbloqueando novas profundezas de força. Não havia nada que esta guerra pudesse me trazer que eu não pudesse lidar. Yamamoto, sentado em sua mesa, olhou para cima quando entrei. Seus olhos velhos e sábios encontraram os meus, e eu pude ver um lampejo de reconhecimento e choque em seu olhar. Parece que apenas por um olhar ele sabia que eu tinha passado por uma transformação, que eu não era mais o mesmo Shinigami que tinha deixado a Soul Society há tanto tempo. Adam, ele disse, seu tom cheio de raiva e tristeza mal disfarçada. É bom ver você de novo. Eu assenti respeitosamente. É bom estar de volta, velho. Vim oferecer minha assistência na guerra que se aproxima. Yamamoto se inclinou para frente, juntando os dedos em pensamento. Esta guerra não lhe diz respeito. Eu bufei. Infelizmente sim, para encurtar a história, o rei do seu inimigo está atrás de mim, e bem, isso torna isso pessoal. Isso e o fato de que meu mundo também estava em jogo, no entanto, se eu tivesse que ser honesto, eu teria lutado essa guerra independentemente de meu mundo estar envolvido ou não. Se alguma coisa for para testar os limites do meu poder, um poder que nunca serei capaz de usar ao máximo no meu mundo. A expressão de Yamamoto endureceu, as linhas em seu rosto envelhecido se aprofundando com a gravidade das minhas palavras. Seu olhar passou por mim para um ponto invisível na sala, contemplando algo. Ivasha quer te matar? Eu não tinha certeza se ele queria me matar, mas conhecendo meu histórico, sim, ele queria me matar. Então, eu estou aqui, quer você queira ou não. As sobrancelhas de Yamamoto franziram enquanto ele me olhava atentamente. Suponho que outra lâmina disposta seja melhor do que nenhuma. Dito isso, pirralho, tenho uma pergunta. Por que não consigo sentir sua pressão espiritual? Você está mantendo sua chegada aqui em segredo? Se sim, vir ao meu escritório não foi o melhor curso de ação. Eu ri percebendo meu descuido. Minhas desculpas, velho. Parece que esqueci de ajustar minha pressão espiritual a um nível que os outros possam perceber. Deixe-me enfraquecer de volta a um nível que seus sentidos possam perceber. Os olhos de Yamamoto se arregalaram em realização. Você está dizendo que seu poder cresceu a tal ponto que transcende as fronteiras de nossa compreensão. Eu sorri, diminuindo meu poder para igualar o dele. É quase isso. Muito bem, Yamamoto resmungou. O leve levantar de sua boca indicando uma mistura de aprovação e insulto ao fato de eu estar chamando todos os outros de fracos. Lembre-se de que há mais do que apenas poder quando se trata de lutar.
Estou ciente, respondi, pegando uma cadeira e balançando-a abaixo de mim em um movimento fluido. Aprendi bastante desde a última vez que nos cruzamos. Yamamoto assentiu, seu olhar agora firme e avaliador. Não duvido de sua força ou de sua determinação, ele admitiu relutantemente. Agora que minha pressão espiritual se tornou perceptível para os outros, senti a chegada de duas presenças familiares, Shunsui Kyoraku e Jushiro Kitaki. Os olhos de Shunsui brilharam de curiosidade enquanto ele olhava para mim. Bem, o que temos aqui? Adam, é você mesmo? Cara, você ficou mais forte. Mais fraco, na verdade, mas acho que tecnicamente ele está correto. Eu ofereci um sorriso em resposta. Você cheira a bebida. Jushiro Kitaki assentiu, uma pequena risada escapou dele. Eu quase não acreditei. Nós sentimos uma imensa pressão espiritual, e parecia familiar, mas não podíamos ter certeza até vermos você. É bom ter você de volta, Adam. Recostei-me na cadeira e acenei para ele. Shunsui tirou o chapéu e me lançou um olhar avaliador. Você mudou muito, não é? Posso sentir uma diferença na sua energia espiritual, quase como se você estivesse segurando-a. Muito perceptivo da parte dele. Certo na mosca. Shunsui riu. É bom ouvir isso. Precisaremos de toda a força que pudermos obter para as próximas batalhas. A expressão de Jushiro ficou séria. Gostaria que sua visita tivesse acontecido em circunstâncias melhores. Você e eu, amigo, você e eu. Então, você se importa em me contar tudo? Perguntei, levando a conversa de volta ao ponto em que realmente importava. Os Queen se atacaram algumas horas atrás, Shunsui respondeu, abaixando o chapéu. Eles mataram alguns de nós, nos deixando com um aviso. E eles se mudaram para o Eco-Mundo? Não, isso não parecia certo. Os Queen que eu tinha visto em o Eco-Mundo não estavam nem perto do nível de força que era necessário para enfrentar a Soul Society. O cara mais forte que eu tinha visto lá estava pouco acima do nível capitão. Isso significava que o cara estava me induzindo a acreditar que ele era fraco. Ou o resto dos Quincy. A ameaça real não estava lá. Mas se a ameaça real não estava lá, e não estava aqui, o que restava? O mundo humano? Franzi o senho, concentrando minha visão no mundo humano. Mas além de algumas almas e Oulos fracos, não havia nada. Eu sabia que eles não poderiam bloquear minha visão se pudessem. Eles teriam mantido suas atividades fora do meu radar. Claro, havia a possibilidade deles não me levarem em conta, mas isso era altamente improvável. Então, se não fosse isso, a única outra resposta era que havia algo mais em jogo. Eu suspirei. Eu realmente não queria procurá-los em todos os lugares, mas é melhor eu fazer isso. Focando em encontrar seu transe espiritual, estendi minha visão além de seus limites, procurando por eles, em todos os reinos e dimensões intermediárias, e foi aqui que os encontrei. Tenho que dizer, estou impressionado. Pensar que o reino deles foi construído dentro das sombras literais da Soul Society, que criativos da parte deles. Eu podia ver agora porque eles eram uma ameaça. Havia muitos Quincy lá dentro fortes o suficiente para enfrentar e matar alguns dos capitães sem muita dificuldade. Não só isso, suas ameaças de nível de capitão superavam em números Shinigami, em termos de lutadores de nível de capitão. Dito isto, ainda não consegui encontrar o chamado Ivasha. Eu podia ver um trono, mas estava vazio. Acho que isso era um problema para mais tarde. Boas notícias, encontrei nossos caras, respondi levantando-me da cadeira. Mas notícias, eles estão literalmente aqui. E com isso, quero dizer, o reino deles, mundo, reino, ou o que quer que seja, está dentro das sombras do seu mundo. Shunsui levantou a cabeça, a aba do chapéu lançando uma sombra sobre seus olhos que pareceu se aprofundar com o peso do que eu tinha acabado de dizer. Você quer dizer que eles estiveram debaixo dos nossos narizes o tempo todo? Yamamoto bateu o punho na mesa, quebrando-a em pedaços, uma faísca de raiva acendendo em seus olhos fundos. Absurdo, ele rosnou, as linhas em seu rosto endurecendo como as raízes antigas de uma árvore firme. Pensar que eles poderiam ter estabelecido tal ponto de apoio dentro de nosso próprio domínio sem serem detectados. Para ser justo, é uma grande conquista, respondi, virando minha cabeça em direção a uma das sombras na sala. Não sei como eles criaram esse lugar, mas parece estar fora do meu alcance também. Talvez Ivasha tenha tornado este mundo acessível apenas para aqueles que carregam seu sangue. Faria sentido porque ele parecia inalcançável. Você deveria deixar todo mundo pronto, acrescentei, com uma carranca surgindo em meu rosto. Parece que eles estão bem cientes de que os descobri, e estão se preparando para fazer seu movimento. As coisas estavam prestes a ficar complicadas. Mas comigo aqui, o Quincy não tinha chance, a menos que Ivasha realmente correspondesse ao seu hype. Capítulo 249. E terceira pessoa. Ponto de vista. Ivasha sentou-se em seu trono sinistro, seus olhos fechados em profunda meditação. Seus sentidos se estendiam muito além das paredes de seu palácio, vendo o próprio tempo se mover e mudar. Ele podia sentir a atração e o fluxo da energia espiritual. O futuro havia mudado, mais uma vez. E havia mudado graças a uma perturbação, a chegada esperada de seu irmão. Ivasha teve que admitir, a presença de Adam era diferente de qualquer outra. Uma pressão espiritual tão imensa que reverberava através do próprio tecido da realidade. Então o filho perdido chegou. Ele sussurrou, um sorriso torto curvando seus lábios. Suas palavras ecoaram pela sala, causando arrepios nas espinhas dos soldados Quincy que o serviam. Apesar do futuro não ser certo, Ivasha estava esperando por esse momento há muito tempo, pelo retorno daquele que era seu irmão e Nêmesis. O filho pródigo havia retornado. Meu rei? Jugron murmurou, olhando para Ivasha, que simplesmente o ignorou. Com um movimento gracioso, Ivasha se levantou do trono, sua capa ondulando ao redor dele. Seu propósito era claro. Ele confrontaria Adam e lidaria com a ameaça que ele representava imediatamente. O momento do inevitável confronto deles finalmente havia chegado, e Ivasha o recebeu de braços abertos.
Jugron e Vasha disse, com um sorriso sombrio no rosto. Convoque os Chutustafel, tem uma missão para eles. Quando o comando saiu de seus lábios, um silêncio pesado pairou no ar, pontuado apenas pelo suave farfalhar dos Territer se movendo inquietos em suas fileiras. As Chutustafel, a guarda de elite, o mais forte de seus guerreiros, e o rei os estava enviando primeiro. O resto dos Quincy não pôde deixar de se perguntar o quão forte Adam era para justificar tanto poder de fogo jogado nele. O olhar de aço de Jugron encontrou de Vasha com lealdade inabalável. Sim, meu senhor, ele respondeu, e enquanto ele girava sobre os calcanhares, sua capa rodopiando ao redor, enquanto ele se movia para seguir o comando de Vasha. Jugron Ashaltaut. Ponto de vista. Atravessei os corredores mal iluminados do palácio. Como tenente de confiança de Vasha, era meu dever garantir que seus comandos fossem executados de forma rápida e eficiente. A missão em questão não deveria ser encarada levianamente, pois envolvia os Chutustafel, os guerreiros mais formidáveis em nossas fileiras. Os Chutustafel consistia em 4 Sterhitters, cada um possuindo habilidades únicas e devastadoras. Eles eram o trunfo máximo de Vasha, seus guardiões escolhidos. Empregá-los contra Adam dizia muito sobre a ameaça percebida que ele representava. Ao me aproximar dos aposentos dos Chutustafel, não pude deixar de sentir uma sensação de desconforto. O retorno de Adam claramente havia perturbado Vasha, mas ao mesmo tempo também havia animado nosso rei. Suponho que quaisquer habilidades ou percepções que Adam tenha adquirido durante sua ausência eram um mistério para nós, e essa incerteza gerou cautela. A porta para os aposentos das Chutustafel surgiu diante de mim, adornada com o símbolo do Quincy. Calmamente, eu a empurrei e entrei na sala mal iluminada. Os 4 Sterhitters estavam reunidos lá dentro, esperando por algo. Talvez eles também tenham sentido o retorno de Adão. Lily Barro, o eixo X, estava com seu olhar penetrante fixo em um ponto distante. Sua habilidade de eliminar alvos com precisão milimétrica o tornava um atirador formidável, e ele raramente errava o alvo. Pirnida Parnquijas, o compulsório, sentou-se em um canto, sua forma grotesca se contorcendo e se contraindo como se estivesse em antecipação. A habilidade de Pirnida de controlar e manipular nervos fez dele um oponente de pesadelo no campo de batalha. Askinak Levaar, o Deatialin, reclinou-se preguiçosamente em uma cadeira, com um ar de indiferença sobre ele. Seu poder de transformar qualquer substância em veneno letal o tornava um adversário mortal, e seu comportamento indiferente escondia um intelecto astuto. Finalmente Gerard Valkyrie, o milagre, estava com um ar de confiança inabalável. Sua habilidade de se tornar invulnerável e trazer milagres à realidade o tornava quase imbatível em combate. A palavra-chave era quase. Jugron Lily Barro reconheceu minha presença com um aceno de cabeça, sua voz desprovida de emoção. Jugron ecoou Pirnida Parnquijas, cujas palavras foram formadas pela manipulação de seus próprios músculos e não pela fala convencional. O que há de novo? Askin fez um aceno preguiçoso com a mão, como se estivesse cumprimentando um velho conhecido. Jugron, a voz de Gerard Valkyrie ecoou com entusiasmo, sua figura imponente exalando uma aura de invencibilidade. Eu acenei para cada um dos Chutustafel, meu próprio comportamento permanecendo composto e autoritário, como convinha ao meu papel como grão-mestre e braço direito de Vasha. Eu me movi para o centro da sala, o peso da minha missão pressionando fortemente meus ombros. E Vasha convocou todos vocês, anunciei, dando um momento para que a declaração fosse assimilada. Todos nós? Askin bocejou. Ele nunca chama por todos nós, parece uma situação assustadora. Os olhos de Lily se estreitaram quase imperceptivelmente. Não importa o motivo, Askin. Se nosso Deus requer tudo de nós, responderemos sem questionar. Gerard bateu palmas, o som reverberando pela sala como um trovão. Então não deixemos nosso rei esperando mais. Estou ansioso para testemunhar o próximo milagre que nos espera. A figura de Pirnida parou de tremer e pareceu ficar imóvel, como se estivesse ouvindo atentamente. Sem dizer mais nada, os 4 Sterhitters se levantaram como um só, e sua presença foi suficiente para gelar o ar ao redor deles. Eu me virei. Siga-me. O Chutustafel, acompanhado por mim, entrou na sala do trono do Palácio de Vasha. A atmosfera estava pesada de tensão, e os soldados Quincy que se alinhavam nas bordas da sala estavam em posição de sentido, seus olhos fixos em nosso grupo, alguns com medo, outros com admiração. E Vasha estava sentado em seu trono, com uma expressão indecifrável enquanto observava seu grupo de elite. Os 4 Sterhitters Lily Barro, Pirnida Parnquijas, Askinak Levaar e Gerard Valkyrie estavam em formação diante de seu rei. A presença deles exalava um ar de poder e antecipação. A voz de Vasha ressoou pela câmara enquanto ele falava, suas palavras carregando o peso do comando. Meus filhos, vocês foram convocados para uma missão crucial. Adam retornou à Soul Society. E ele representa uma ameaça que não podemos ignorar. Os olhos de Lily Barro permaneceram fixos em Vasha, inabaláveis e focados. Pirnida Parnquijas continuou com seus espasmos e contorções inquietantes. Askinak Levaar franziu a testa, descontente com o fato de estar recebendo ordens para lutar, um contraste com o entusiasmo de Gerard Valkyrie, que era mais evidente, exultante pela batalha que o esperava. Em outras circunstâncias eu teria lidado com Adam sozinho, e Vasha continuou, com um pequeno sorriso surgindo em seu rosto. Infelizmente tenho outras coisas para fazer. Sua vontade é uma ordem, respondeu Lily, abaixando a cabeça. E Vasha sorriu. Sua missão é confrontar Adam quando invadirmos a Soul Society novamente, avaliar suas habilidades, mantê-lo longe de interferir e, se possível, eliminá-lo.
Se possível, Adam era realmente tão forte que mesmo com aqueles 4, ele tem uma chance de vencer. Ashutustafel assentiu em uníssono. Os olhos de Vasha brilharam com uma luz sinistra quando ele concluiu. Lembrem-se, meus filhos, vocês são a força máxima dos Quincy. O destino do nosso povo está sobre seus ombros. Esse cara é realmente tão forte? Askin perguntou, parecendo genuinamente intrigado, seu comportamento brincalhão de sempre entrelaçando sua voz com uma pitada de sarcasmo. Quer dizer, vamos lá, Lily sozinho geralmente é exagero, mas adicionar os outros 2. Isso é muito, você não acha? O olhar de Vasha mudou, fixando-se em Askin com uma intensidade que poderia silenciar até mesmo o mais confiante de seus guerreiros. Sua subestimação pode ser sua ruína, ele alertou, sua voz profunda e implacável. Adam é diferente de qualquer outro adversário que enfrentamos. De certa forma, ele é o progenitor de sua espécie, agraciado com habilidades que eclipsam qualquer outro Shinigami. Não leve de ânimo leve. Gerard Valkyrie riu ruidosamente, o som ressoando pela câmara como um chamado para a guerra. Eu aceito o desafio. Eu provarei o poder do coração do Quincy. Sua figura imponente parecia inchar com sua ânsia, uma pitada de ferocidade divina em seus olhos. Lily Barros simplesmente assentiu enquanto acariciava seu rifle quase afetuosamente. Não há alvo além do meu alcance, ele declarou confiantemente, sua voz tão afiada quanto as balas que ele disparou. A luz que eu lanço não vacila nem vacila, sua vontade será feita, sua majestade. Askin suspirou. Acho que estamos fazendo isso. Só não me culpe se eu não conseguir acompanhar. Eu quase podia rir do ato autodepreciativo de Askin. Ele era tão perigoso quanto os outros, mas ele havia aperfeiçoado tanto seu ato fraco, que todos que não o conheciam sempre o subestimavam. Quando se tratava de matar, ele era tão eficaz quanto Lily. Há mais alguma coisa que Vossa Majestade deseja de mim? Perguntei, curvando-me. Não, apenas prepare os outros, partiremos em menos de 1 hora, respondeu Ivasha, seus olhos demonstrando um nível de entusiasmo que eu não via há muito tempo. Quão forte era Adão? Capítulo 250. Ponto de vista de Adam C. O ar da Soul Society parecia pesado, carregado com a chegada iminente das forças de Ivasha. Fiquei sozinho, me preparando para o confronto inevitável. Em meus anos de reclusão dentro da minha própria alma, buscando maestria sobre minhas habilidades avassaladoras, muitas vezes ponderei sobre o confronto inevitável com Ivasha. Com base no que Urahara havia dito, Ivasha era uma entidade formidável, uma ameaça que pairava sobre o delicado equilíbrio deste mundo. Para mim, ele era um adversário, uma ameaça aos meus amigos, e uma chance de testar meu poder. Eu estava espionando os movimentos deles, e algumas das conversas deles confirmaram minhas suspeitas. Havia alguns Quincy's que meus olhos não conseguiam ver, Ivasha sendo um deles, os outros, 3 membros dos 4 em seu grupo de elite. Embora eu não pudesse sentir diretamente todo o Shutustafel por razões ainda desconhecidas, eu sabia da abordagem deles. A reputação deles entre suas próprias fileiras os precedia, guerreiros de elite escolhidos a dedo pelo próprio Ivasha, cada um incorporando poderes aterrorizantes. Quais eram esses poderes? Eu ainda não tinha ouvido ninguém dizer nada, então eu estava trabalhando sem nenhuma informação. Enquanto eu esperava a chegada deles, reflete brevemente sobre o caminho que me trouxe até aqui. Comecei essa nova vida como uma criança que logo foi escravizada. Sinceramente, não tinha ideia de como as coisas tinham levado a isso. Sinceramente, parecia que minha vida era um RPG. A primeira missão, matar um rato. A última, matar um deus. Eu ri. Se o destino tivesse senso de humor, ele seria realmente sombrio. O céu vazio acima da Soul Society não dava pistas sobre a tempestade que se aproximava. Eu tinha feito minha parte dizendo aos outros que os Quincy estavam chegando. Agora, bem, era hora de matá-los, a maioria deles, pelo menos. Eu me pergunto como as coisas teriam sido sem minha interferência neste mundo. Talvez eu apenas tenha dificultado as coisas para todos, quem sabe? Mas não que isso importe agora, a guerra já começou. Bem, é hora de matar alguns nazistas, eu ri, pronto para seguir em frente para enfrentar o inimigo que estava por vir. No entanto, quando a invasão Quincy começou, 4 figuras apareceram diante de mim, suas presenças bloqueando meu caminho. O primeiro a dar um passo à frente foi um Quincy com um ar de cansaço. Ele parecia quase entediado e um tanto assustado com todo o caso. Você parece assustador. Ele suspirou, franzindo a testa. Por que Sua Majestade me envia para lutar contra um oponente tão assustador? Ah, bem, acho que devemos nos apresentar. Sou Askin Nak Levaar, o Quincy de Achalin. Prazer em conhecê-lo ou não. Eu tinha que ser honesto. Mal ouvi o que o homem disse. Eu estava muito ocupado observando a coisa ao lado da coisa. Uma figura grotesca e contorcida que exalava uma aura de malevolência, muito maior do que qualquer coisa que eu já havia enfrentado. O que é essa coisa? Perguntei com um pouco de desgosto. Askin olhou casualmente para a figura distorcida parada ao seu lado. Seus lábios se curvaram em um sorriso irônico, do tipo que sugeria que ele estava muito familiarizado com o desgosto que seu camarada podia incutir. Ah, esse seria meu associado, Pirnidas, não ligue para ele. Ele não pode falar, ainda. Ele disse com um ar indiferente. Como se estivesse apresentando um amigo em comum em vez de uma criatura de pesadelos. Eu ri, eu gostava do cara. Askin, pena que eu tive que matá-lo. Então, quais são seus nomes? Eu perguntei, apontando minha lâmina para os 2 restantes, um deles parecendo um viking. O homem com aparência de viking deu um passo à frente, sorrindo largamente, sua forma imponente e vestida com uma mistura de armadura antiga e moderna. Seu cabelo loiro estava penteado para trás. Não se preocupe, amigo. Você nos conhecerá muito bem no devido tempo. Você quer dizer que vou matar todos vocês em breve? Respondi, sorrindo para eles. Askin suspirou novamente, aparentemente assustado com minha ameaça. Bem, você não é um charmoso? Ele murmurou. O nome dele é Gerard. Revirei os olhos, voltando minha atenção para o último. O sujeito permaneceu em silêncio, seus olhos, um deles com uma tatuagem de mira, focados em mim com uma intensidade que eu já tinha visto antes.
como um predador avaliando sua presa. Encantado, eu disse, e antes que alguém pudesse reagir, eu balancei minha lâmina e cortei a monstruosidade se contorcendo ao lado de Askin ao meio. Se eu tinha aprendido alguma coisa nesta vida, era matar o cara estranho primeiro, eles sempre tinham o poder mais difícil de lidar. Mas para meu espanto, mesmo depois de ser cortado através do que eu assumi serem seus órgãos vitais, a criatura Pirnidas não caiu. Em vez disso, ele se reformou quase instantaneamente, suas metades se fundindo de volta com tanta velocidade que era como se minha lâmina tivesse apenas passado pelo ar. Surpreso? Askin riu, recuperando a compostura após o choque inicial do meu ataque repentino. Pirnidas aqui não é tão fácil de despachar. Ele tem certas qualidades que o tornam bastante resiliente. Dito isso, meio que feliz que você não foi atrás de mim primeiro. Estreitei os olhos, estudando Pirnidas mais de perto agora. A figura distorcida da criatura parecia ondular e tremer sob seu traje, antes de rosnar, destruindo suas roupas, revelando uma grande mão do caralho. O que é isso no Super Smash Bros. Brawl? Antes que eu pudesse, uma sensação estranha se espalhou pelo meu peito. Confuso, olhei para baixo e vi um buraco do tamanho de um braço no tecido da minha camisa, cercado por uma poça de sangue vermelho brilhante. Surpreso, comecei a tossir, cuspindo ainda mais sangue no chão. A razão pela qual fiquei chocado foi simples. Isso não era possível. Eu não era tão convencido a ponto de pensar que ninguém poderia me machucar. Dito isso, um ataque me perfurando, como se eu não tivesse defesa, estava simplesmente fora de questão. Eu sorri interiormente. Isso estava ficando interessante. Parece que o cara silencioso tinha uma habilidade parecida com a minha em alguns aspectos. Isso, sua arma e sua tatuagem, poderia ser que ele é um sniper com a habilidade de perfurar qualquer coisa. Que divertido. Lily, você não precisava matá-lo tão cedo. Gerard reclamou, lançando um olhar desaprovador para o homem silencioso com a tatuagem de mira. Eu queria lutar com ele. Lily deu de ombros, aparentemente indiferente à reprovação de Gerard. Ele baixou a guarda, afirmou friamente. Me matar? Eu ri socando Lily a alguns quilômetros de distância, meu ferimento já curado. Não vai acontecer. Gerard sorriu para mim, claramente feliz por eu não ter morrido ainda. Ahá, é mais ou menos isso. Um desafio de verdade. Sua risada ecoou pelo campo de batalha. Então, onde está Ivasha? Diga-me, e eu farei com que vocês morram rápido, eu disse. Com uma ponta de intenção assassina impregnando minhas palavras enquanto limpava o sangue residual dos meus lábios com as costas da minha mão. Os olhos de Gerard brilharam com a alegria daquele guerreiro, a promessa de uma boa luta animando suas feições. Você terá que ganhar essa informação, ele berrou com um largo sorriso, o chão tremendo enquanto seu entusiasmo parecia se manifestar em pura presença física. Vamos nos envolver no milagre da batalha. Balancei a cabeça, sorrindo maliciosamente, desviando do primeiro ataque de Gerard, antes de desviar de um dos chutes do Lily Barro com um passo rápido, pois agora eu manteria distância, jogando na defensiva. Por mais que eu quisesse atacá-los e acabar logo com isso, eu tinha que avaliar o que eu sabia e agir de acordo, porque as chances eram de que se eu adotasse minha abordagem preferida para isso, as coisas ficariam desnecessariamente mais difíceis para mim. Esses 4 eram os melhores que Ivasha tinha à disposição, o que significava que ele estava confiante de que eles poderiam me matar ou que poderiam me segurar por tempo suficiente para que ele fizesse o que queria. 2. Dos 4, eu só conseguia ver um deles, Askin, com minha visão. O resto era invisível, assim como Ivasha. 3. Embora eu não soubesse muito sobre suas habilidades, o ataque de Lily me deu informações suficientes para fazer alguns palpites bem fundamentados. Seu poder era capaz de ignorar minhas defesas e me machucar, isso por si só me disse que os outros tinham habilidades perigosas semelhantes. O que eram essas habilidades? Eu ainda tinha que descobrir. Desviar é tudo o que você sabe fazer? Gerard berrou, balançando sua espada enorme em um amplo arco que cortou o ar, destruindo os prédios atrás de mim enquanto eu saltava para trás. Sentindo o sopro de ar deslocado quando a lâmina errou por centímetros, mais uma vez. Mostre-me sua força, ou você tem tanto medo de nós? Estou tremendo de medo, respondi, sorrindo para ele. 4. Gerard parecia excessivamente ansioso para lutar comigo, apesar de seu poder ser inferior ao do Capitão Yamamoto, o que me fez pensar em uma de duas coisas. Ele estava se segurando para tornar as coisas interessantes, e 2. Seu poder exigia algo de mim, levando a sua ânsia de lutar comigo. 5. Askin, o estranho do grupo, estava desempenhando muito bem o papel de fraco, evitando o confronto direto, enquanto se deixava totalmente vulnerável. Ou ele era realmente fraco, ou estava me atraindo para uma armadilha. Sorri, desviando de uma saraivada de chutes do Lily Barro, antes de desviar de um ataque furtivo de Askin, que havia atirado uma bola roxa em mim. Você se esquivou disso? Askin exclamou, uma mistura de surpresa e aborrecimento em seu tom. Você está lutando contra todos nós, e ainda consegue acompanhar. Mas eu me pergunto por quanto tempo você consegue continuar assim, ele refletiu, os dedos se contraindo enquanto preparava outro ataque. Sorri, inclinando a cabeça. Quem sabe? De todos eles, Askin era o menos provável de me dar um golpe, porque diferentemente de seus amigos, ele não era invisível para meus olhos que tudo veem. Não lhe dando tempo para disparar outro tiro, eu me lancei para frente, minha lâmina mirando em seu pescoço. No entanto, ele foi mais rápido do que eu havia previsto, desviando do meu ataque e evitando por pouco um golpe fatal. Em vez disso, minha lâmina deixou um corte profundo se estendendo por seu pescoço, sangue jorrou e manchou seu uniforme branco enquanto ele cambaleava para trás, ofegante por ar. Eu sorri, sangue escorrendo pela minha boca. Esse bastardo não só tinha se esquivado do meu ataque, mas também tinha feito um contra-ataque oportuno. Tão assustador. Askin conseguiu engasgar entre tosses, pressionando a mão contra o ferimento. Seus olhos, no entanto, não traíam nenhum medo real. Eles brilhavam com um prazer perverso.
Você é um monstro e tanto, não é? Não respondi, em vez disso, me abaixei sob a lâmina de Gerard, antes de dar um único passo rápido para longe da saraivada de tiros, cortesia de Lily Barro. Estalei meu pescoço de um lado para o outro, sentindo a tensão no meu pescoço. Enquanto eu erguia minha lâmina em direção à minha garganta, antes de arrastá-la, cortando meu pescoço, deixando meu sangue jorrar como uma represa rompida, auxiliando seu fluxo com minha Heiatsu. Você é louco, disse Askin com uma risada rouca, sua voz borbulhando através do sangue. Eu bofei, revirando os olhos. A maneira mais eficiente de lidar com seu pequeno ataque. Além disso, é só sangue, eu posso facilmente restaurá-lo com um pouco de ar líquido. Se eu tivesse sido atingido por aquele ataque antes do meu treinamento em inferno, eu teria morrido sem questionar. Agora, no entanto, coisas como essa tinham soluções. Gerard deu um passo à frente, elevando-se sobre mim, com uma expressão confusa no rosto. Você está disposto a ir tão longe? Ele rugiu, sua voz profunda e ressonante. Você realmente é algo a mais. Você está me fazendo corar, respondi, enquanto o ferimento no meu pescoço se fechava, enquanto os últimos vestígios do veneno de Askin deixavam meu corpo completamente